And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. For Amsterdam, look out. Eu sou o Adriano Medeiros e sejam bem-vindos ao último Playboy desta temporada. E que melhor maneira de começarmos o programa com o final da taça entre Braga e Porto. Em 21 jogos entre estas duas equipas para a Taça de Portugal, foi o Futebol Clube Porto quem obteve mais vitórias, ou seja, 13. Por sua vez, o Braga ganhou 4, restando mais 4 empates entre ambos para completar a estatística. A maior vitória dos arsenalistas contra os Dragões remonta à época de 57-58, onde o Braga recebeu o Futebol Clube Porto e venceu por 3-1. E relativamente aos Dragões, nesta competição, a vitória mais dilatada contra o Braga teve lugar na época de 51-52, com os expressivos 10-1. Mas com o passar dos anos o Braga está cada vez mais forte e tem sido das equipas a par dos três grandes que conquista mais troféus. Mas os azuis e brancos querem terminar a época com a vitória nesta competição e os seus jogadores tudo farão para o conseguir. Um grande jogo é sem dúvida o que nos espera. Já estamos com imagens da final da Taça de Portugal virtual nas antevisões do Playboy entre Braga e Futebol Clube Porto. Imaginem qual das duas vai ganhar, daqui não vamos ter empate. O empate pode acontecer no tempo regulamentar, mas se assim for teremos prolongamento, ou caso não seja decidido nessa mesma ocasião teremos então lugar à marcação de grandes penalidades. E adivinhem só quem começou a partida a criar perigo. O Futebol Clube Porto, claro está, a equipa que tem mais troféus nesta partida, aliás nesta competição. Começou esta partida com um grande remate de Otávio e fez brilhar o guarda-redes Mateus com uma espetacular defesa. O Futebol Clube Porto não estava satisfeito e procurava chegar ao golo o mais depressa possível, e agora Marcano passa para PP e depois aparece ali o seu companheiro de equipa Taremi. Evanilson enche o pé, remata, bola no poste e depois aparece ali Uribe. Uribe estava feito o primeiro golo da partida, o primeiro golo do Futebol Clube Porto aos 19 minutos, depois de uma jogada de insistência do Futebol Clube Porto, aliás muito bem trabalhada, mas a bola ao embater no poste deu a ideia que o Sporting de Braga se tinha safo nesta jogada, mas depois o Futebol Clube Porto, os azuis e brancos, conseguiram de facto na insistência a conseguir pôr a bola dentro da baliza de Mateus, e cá está a repetição a comprovar isso mesmo. Remata, aliás Mateus ainda conseguiu defender para o poste, mas depois lá estava o Uribe a empurrar para dentro da baliza e estava feito o placar 1-0. Para já vamos ver como reage o Sporting de Braga a esta desvantagem, mas para já foi o Futebol Clube Porto aos 27 minutos também a continuar a carregar com Taremi. Vejam só o que é que vai fazer o Iraniano, vai passar para o seu companheiro de equipa Vanessa, pumba, 2-0. Numa altura em que se esperava uma reação do Sporting de Braga, foi o Futebol Clube Porto quem se adiantou ainda mais e dilatou a vantagem para 2-0. Temos a oportunidade de voltar a ver o lance, num lance que foi algo simples, um lance de ataque, e vejam a insistência de Taremi contra dois adversários a conseguir fazer o passe, e depois Evanilson recebe muito bem com o seu pé direito e remata sem a bola deixar cair com o seu pé esquerdo, e estava feito então 2-0. Esta foi a reação na segunda parte do Sporting de Braga, um remate e bater ali na muralha defensiva de Marcano, e o Braga não conseguiu rematar a baliza com perigo, mas o Futebol Clube Porto, normalmente quem não marca sofre. Foi precisamente isso que os Dragões fizeram. Numa jogada de contra-ataque em que o Braga podia chegar ao 2-1, foi o Futebol Clube Porto quem fez o 3-0 e matava por completo o jogo nesta fase do encontro. Como podem verificar aqui na repetição, excelente a forma como os Dragões aparecem ali para o 3-0 e matavam para já a partida, mas ainda havia tempo para uma jogada de perigo do Sporting de Braga, com Pizzi, ex-jogador do Sport Lisboa Benfica, e agora Alan Ruiz a passar para Alves Monserrati, passa a bola para Gomes, e lá está Yuri Medeiros a rematar e relaxa, encaixa Diogo Costa a fazer aquilo que tinha que fazer, porque o árbitro ia apitar logo de seguida e o Futebol Clube Porto ia se preparar para receber as medalhas e também a taça, com os adeptos virtuais completamente efusivos e a festejar por todo o lado, numa altura em que o Futebol Clube Porto sentia que respirava de alívio, porque tinha feito uma época, não foi uma época má, foi uma época com altos e baixos, mas de facto o Futebol Clube Porto terminou em ascensão, perdeu o campeonato para o Sport Lisboa Benfica nas nossas antevisões, mas de facto esta equipa dos azuis e brancos
começou a subir numa fase já um bocado mais tardia da competição. Esperou-se que se calhar ainda ganhasse o campeonato, mas acaba por finalizar esta temporada com a glória da Taça de Portugal, numa final que não foi assim tão emocionante, porque foram os Dragões que dominaram a seu bel prazer, mas de facto o que interessa são os resultados e também esta espetacular exibição, e mais um caneco para o Futebol Clube Porto, que está prestes a ser levantado por PP, aliás por Pep. São dois nomes parecidos, mas seletam-se de forma diferente. Dois brasileiros, mas um naturalizado português. Será ele a levantar a taça, a olhar para Diogo Costa, os dois internacionais portugueses e toda a gente a saltar no Futebol Clube Porto. Deixo-vos com as imagens da festa e mais uns detalhes que são bastante interessantes, antes mesmo dos videojogos que temos para vos mostrar. Meses depois da conquista da Taça da Liga, o Futebol Clube Porto junta esta Taça de Portugal ao seu museu de troféus, vencendo o Braga num encontro que se antevê mais balanceado para o lado dos azuis e brancos no que diz respeito à realidade. Veremos dia 4 para que lado cai a vitória, mas não se espantem se não for muito diferente do que vimos aqui. Apesar deste lado, acreditamos que o encontro possa ser muito mais equilibrado, dado o valor de ambas as equipas e o lugar que ocupam na tabela da Liga. Seguimos desde já para os videojogos, onde aceleramos nas pistas, que é das coisas que mais gostamos aqui deste lado. Anos depois do primeiro lançamento, a sequela do primeiro Ride tem evoluído bastante, e Ride 5 está prestes a ser lançado. Se difere muito da versão anterior, isso é algo que só saberemos com o decorrer do tempo de jogo. Mas tendo em conta que neste tipo de jogos já se torna difícil de melhorar ainda mais graficamente, o mais natural é que as maiores novidades sejam a nível de pequenos detalhes e atualizações de pistas, entre outros. Mesmo assim, se existem jogos que nos transmitem uma adrenalina do caraças, são certamente os de corridas. E como tal, nada como uma secção de Vamos Jogar para demonstrar qual o power deste jogo. Adeptos de motociclismo, acelerem os vossos motores e preparem-se para entrar nas pistas com o Ride 5. E esta é sem dúvida uma experiência de jogo repleta de adrenalina que é tão autêntica que vos vai fazer sentir que estão realmente a competir à velocidade da luz. Encontrar as nossas motas preferidas e ver as novas no derradeiro jogo de motociclismo é um dos desafios que temos aqui. E além disso temos que competir em mais de 35 pistas e obter mais de 200 motas de fabricantes mundialmente famosos. Cada elemento foi criado para vos fazer sentir que estão a andar numa moto de verdade. E por isso mesmo, isto já é um excelente dado para todos aqueles que gostam de simulação pura. E todos aqueles que chegam aqui e pensam que isto é um jogo fácil de jogar, não quer dizer que seja difícil, mas também não quer dizer que seja um jogo curto, pois trata-se de um longo caminho que vocês têm pela frente, onde não é só a velocidade que faz vencer as corridas, o modo Endurace recompensa a perseverança e a estratégia. E o tempo deixa de ser o problema para quem anda de moto à vontade com a opção de guardar, sair e voltar mais tarde, onde só tens que ficar de olho no combustível e no speed stop, estas linhas de apoio que podem tornar rapidamente o teu pior pesadelo. E para te tornares um herói vais começar do zero. Pois é, começando na garagem, subindo na classificação e tornando-no o melhor piloto mundial no novo modo de carreira, onde vais competir contra os rivais que são cada vez mais habilidosos, com verdadeiros obstáculos que vão estar entre ti e a meta, e vais aprender a dominar diferentes motos lidando com todas as situações. Mas atenção que isto não é nada fácil, pois o caminho para a vitória está repleto de desafios e capta-te a decidir quais queres enfrentar. E quanto mais difícil for o desafio, claro está, maior será a recompensa. Terás que ganhar sob qualquer condição e não importa quanto bom podes ser, pois há sempre um fator que tu não consegues controlar. E qual será? O clima, pois os céus azuis podem transformar-se em aguaceiros vindo o sol de seguida, com nuvens flutuantes que vão seguir-te enquanto avanças pelas curvas e dando-te vistas e paisagens em constante mudança. Isto é excelente. Onde vais ter que lidar com situações inesperadas e usar a tua habilidade para enfrentar as condições úmidas e secas, e a física melhorada vai tornar a experiência ainda mais realista. E antes de finalizarmos estas imagens, não esqueças que este jogo, apesar de ser de motociclismo, não é nenhum MotoGP, sendo mais comparável a uma espécie de Gran Turismo de motos, onde é possível retirarmos todo o tipo de experiência e adrenalina em duas rodas. E para quem tem o Ride 4 e pensa se vale ou não a pena adquiri-lo, creio que as imagens deste gameplay podem ter sido suficiente para revelar a resposta. Portanto, a decisão está desse lado.
Assassin's Creed é já considerada uma das melhores franquias dos últimos anos, mas desta vez a Ubisoft resolveu voltar às origens, que levaram este título a captar todo o tipo de fãs, mais chegado aos primeiros títulos de Assassins. Mirage será certamente como que voltar às origens deste jogo, para que não se desfoque na totalidade dos argumentos que o levaram ao sucesso que tem tido nos dias de hoje. Este é o primeiro game trailer de hoje, seguido de Bramble the Mountain King, título este que nos vai dar alguns sustos em pleno ambiente de terror nórdico. Joga na pele de um jovem e astuto ladrão à procura de respostas num majestoso mundo aberto no Médio Oriente. Conhece o lar dos assassinos originais nesta empolgante aventura em mundo aberto guiada pela narrativa. E 15 anos após o primeiro Assassin's Creed ter redefinido o conceito de aventura, poderás experimentar em Assassin's Creed Mirage o parkour característico da série e furtividade como nunca antes viste. E numa escala menor, de volta às façanhas tradicionais de Assassin's Creed, jogas na pele de Basim, este tal jovem ladrão que estava à procura das tais respostas, onde vais percorrer as ruas recheadas de pormenores, reativas e vibrantes de uma Bagdá do século XIX, descobrindo os mistérios do passado enquanto lutas para assegurar o teu futuro. E ao contrário do que tem acontecido com os últimos lançamentos da saga, Mirage assume-se como uma experiência bem mais concisa, descartando os mundos enormes e repletos de atividades por uma aventura mais perto das origens da franquia, focada essencialmente nas mecânicas de subterfúgio. Estás perante uma poderosa história de amadurecimento, descobrindo uma experiência narrativa de ação-aventura que acompanha a transformação de um jovem rebelde no tal mestre assassino de destino conflituoso. Conhece o elenco inspirador de personagens que vão dar forma ao destino de Basim e que talvez sejam mais do que pareçam. E este é sem dúvida o próximo jogo com maior proximidade da linha temporal de Assassin's Creed, com lançamento marcado para o dia 12 de outubro. A Ubisoft confirmou a data de lançamento durante o PlayStation Showcase, através deste trailer. Mirage vai estar disponível para reserva para Xbox Series S e X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Amazon Luna. Segue a tua jornada rumo a Alamut, um lar lendário dos assassinos que lançaram as bases do credo nesta homenagem afetuosa ao jogo que deu início a tudo. Bramble the Mountain King vai levar-te numa jornada emocionante e perturbadora por ambientes deslumbrantes. E tu és Ol, um garoto que parte numa missão para salvar a tua irmã, sequestrada por um temido troll. Mas nem tudo em Bramble é exatamente como parece. Nesta terra estranha e com criaturas grandes e pequenas, deves ter cautela e saber quando te aventurar e quando te esconder, pois muitas feras horrorosas e famintas escondem-se nestas florestas e cavernas. Cuidado onde pisas! Terás que invocar a centena da coragem, um fragmento encantado que concede os presentes de que precisas para que possas vencer as armadilhas e provas que vais encontrar pelo caminho. Derrota criaturas horríveis de maneiras diferentes e únicas, mas atenção, coragem sem bondade pode acabar levando um caminho sombrio. Neste fantástico mundo prestes a ser explorado, mas muito perigoso, prepara-te para enfrentar criaturas sórdidas e míticas do folclore nórdico, encarando batalhas épicas contra bosses, com momentos tensos de disparar o coração, acompanhados de um visual de alta qualidade. Portanto, esqueçam as versões adocicadas de Grimm que chegaram até vocês pela Disney, pois o Coração das Trevas guarda pesadelos devastadores e Bramble the Mountain King não tem o menor pudor de escancarar a porta desse portão. Na zona retro voltámos mais de 25 anos atrás, precisamente no tempo de glória da primeira PlayStation. Consola esta que estava a revolucionar por completo o panorama de entretenimento e fazer sucesso em todo o lado. Ape Escape foi dos melhores títulos de plataformas a ser lançado para este sistema, e o seu conceito baseava-se praticamente na caça aos macacos, onde do lado esquerdo do joypad controlávamos o boneco e do direito a rede que os tentava apanhar. A par de Gran Turismo, estes eram dos primeiros jogos a ser lançados com o novo DualShock, comando este que ainda perdura até os dias de hoje. Voltemos atrás no tempo e venham daí esses macacos. Ape Escape é uma série de videojogos desenvolvida principalmente pela Japan Studio e publicada pela Sony Computer Entertainment, começando com Ape Escape para a PlayStation em 1999. E a série incorpora um humor relacionado a macacos, jogabilidade única e uma grande variedade de referências da cultura pop. E em que é que consiste o jogo? Ora bem, uma horda de macacos roubou a máquina do tempo do professor e viajou atrás no tempo para alterar o passado e certificar-se de que a espécie dos macacos governa o mundo. E cabe a Spike e à sua coleção de engenhos incríveis salvar o dia.
caça centenas de macacos travessos na aventura original deste Ape Escape e coleciona montes de engenhos e ferramentas incríveis, incluindo uma fisga, uma rede de macacos, uma hélice, um carro controlado pelo rádio e um radar de macacos. E poderás desfrutar de mais de 20 níveis de loucura, bem como mini-jogos de bónus, incluindo corridas de esqui e boxes de macacos. E numa altura em que a PlayStation 1 estava a explorar a sua mecânica 3D para competir com jogos como o Super Mario 64, este Ape Escape foi sem dúvida uma das mais belas surpresas da altura, pois o seu conceito original, aliado a uma jogabilidade única, fizeram deste título um dos melhores desta consola e que ainda hoje pode ser jogado com gráficos de alta resolução nas novas consolas PlayStation. E como eu me diverti a jogar este jogo! E como nesta semana resolvemos esgalhar a fundo em todo o tipo de pistas, depois de Ride 5 na vertente do Vamos Jogar, eis Riptide GP2 e F1 Clash na secção mobile. Dois títulos de corridas que diferem bastante um do outro, pois o primeiro tem lugar em plena água com muitas acrobacias à mistura, e por sua vez o segundo nos grandes palcos da prova rainha do automobilismo. Preparem-se então para fazer do vosso smartphone um autêntico salão de arcades e simulação. Bora lá! Acelera o teu jet ski foguete e põe à prova todas as tuas habilidades de corrida, enquanto rasgas através de uma dinâmica corrente de ondas em constante mudança em Riptide GP2. Corre através de paisagens urbanas futuristas, canais e rios sinuosos, portos abertos e instalações misteriosas de pesquisa. Lança-te em saltos altíssimos e vence a morte em acrobacias desafiadoras. Impulsionado pelo Vector Engine 4, este Riptide GP2 baseia-se em visuais impressionantes do jogo original com gráficos de encher o olho. Joga o novo F1 Clash totalmente gratuito. Testa os teus instintos e vence nesta experiência incrível de gerenciamento motorizado desportivo da Fórmula 1 em dispositivos móveis. Com conteúdos oficiais da Fórmula 1, apresenta todos os circuitos, equipas e pilotos da FIA Fórmula 1 Championship 2023. Será que vais dizer aos teus pilotos para pisarem a fundo desde a primeira volta ou preferes jogar com calma e garantir a vitória na reta final? Depois das antevisões de futebol virtual em que o Porto vergou por completo o Braga e arrecadou mais um troféu, acelerámos em todo o tipo de pistas, o que certamente fez as delícias de muitos gamers que adoram velocidade tanto quanto eu. Foram já centenas de programas ao longo dos anos em que temos estado no ar, para não falar dos milhares de videojogos que trouxemos a este programa. Fomos acompanhando a evolução das consolas, mas esta geração atual ainda só vai a 30% do que é capaz de fazer. Portanto, gamers, preparem-se para o melhor com o Unreal Engine 5, que vai arrasar em termos gráficos. Subscrevam o canal do YouTube para rever todos os programas destas 5 temporadas e obrigado a todos pela vossa companhia. Um abraço, malta! Our lives are the sum of our choices. And we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. Listen to me. The world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written.
What's your objective? What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that.